Vamos então iniciar nossa aula construindo com a verdade como ser o melhor professor de ensino bíblico que os seus alunos terão. Amém, meus irmãos? Meu nome é David Júnior Rezende de Oliveira. Amém, meus irmãos? Eu sou professor de escola bíblica dominical na minha igreja. Eu sou responsável por discipular os novos convertidos. Eu ministro a palavra de Deus em cultos de ensino. Prego a palavra de Deus em outras igrejas quando sou convidado. Ministro ensinos bíblicos em outras igrejas também. Deus, pela sua finita misericórdia, tem me permitido ter uma experiência de mais de 10 anos como pregador do Evangelho e professor de escola bíblica dominical e cultos de ensino. Eu moro aqui numa cidadezinha chamada Goianeira, no estado de Goiás. Eu sou casado com a Vancleide Menias Carvalho Rezende. Sou pai de uma mocinha muito linda chamada Laura Menias Carvalho Rezende. E eu estou aqui hoje para poder apresentar a você uma metodologia. Eu preparei esta aula com muito carinho para você, querido irmão e irmã, para te ensinar como ser o melhor professor ou professora de ensino bíblico que os seus alunos terão. Sim, isso mesmo que você ouviu. Mesmo que você tenha pouco conhecimento bíblico, mesmo que nunca tenha ministrado uma única aula, e mesmo que você sofra de ansiedade, medo de falar em público, complexo de inferioridade, sim, é totalmente possível. Vem comigo que eu vou te mostrar como, em nome de Jesus Cristo. Se no início do meu ministério eu ouvisse alguém dizer isso para mim, posso te fazer o melhor professor de ensino bíblico que os seus alunos terão, eu jamais acreditaria. Jamais, com toda sinceridade. Hoje eu sei que é possível porque eu vivi essa transformação. E hoje eu quero compartilhar com você tudo isso. E eu digo que eu não acreditaria porque eu era uma pessoa extremamente explosiva, tinha muito medo de falar em público, extremamente tímido, com um complexo de inferioridade profunda, sofria muito com depressão, e além de tudo isso, eu não conhecia muito a Bíblia. Nesses mais de 10 anos de ministério, tenho colecionado muitas e muitas experiências boas, experiências ruins. Eu já saí de salas de aula, de aulas em escola bíblica dominical e cultos de ensino, onde eu fui aplaudido, mas eu também já saí de salas de aula, de culto de ensino, com tanta vergonha que eu queria fazer igual um avestruz, esconder o meu rosto na terra, de tanta vergonha que eu passei. Mas isso, irmãos, me fez crescer. E eu quero compartilhar com você aqui agora, não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. Romanos capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 4. A linguagem é a linguagem NVI. Por que eu estou compartilhando isso aqui com você? Porque nós somos submetidos sobre a permissão de Deus em esforços que nós temos que fazer, situações em que nós somos testados, para que nós possamos crescer. Isso é totalmente normal na vida de um cristão que exerce um ministério dado por Cristo à sua igreja. Um homem, ele estava observando, horas a fio, uma borboleta esforçando-se para sair do casulo. Ela conseguiu fazer um pequeno buraco, mas seu corpo era grande demais para passar por ali. Depois de muito tempo, ela pareceu ter perdido as forças e ficou imóvel. O homem, então, decidiu ajudar a borboleta com uma tesoura
abriu o restante do casulo, libertando-a imediatamente. Mas seu corpo estava murcho e era pequeno, e tinham as asas amassadas. O homem continuou a observá-la, esperando que a qualquer momento suas asas se abrissem e ela levantasse voo. Mas nada disso aconteceu. Na verdade, a borboleta passou o resto da sua vida rastejando, com um corpo murcho e asas encolhidas, incapaz de voar. O homem, que com muita gentileza e vontade de ajudar, não compreendia que era o casulo apertado e o esforço necessário que a borboleta teria que passar através da pequena abertura foi o modo escolhido pela natureza para exercitá-la e fortalecer suas asas. Olha só que coisa linda! A natureza de Deus nos ensinando. Quem sabe, meu querido, você não está na mesma fase que essa borboleta. Quem sabe você não está vivendo dias em que você precise demonstrar um esforço tamanho para que você possa se desenvolver. Nós só mudamos nossa maneira de pensar, nossa maneira de agir, os nossos hábitos, nós só mudamos quando nós somos submetidos a um ambiente ou uma situação de estresse, de profunda provação. Por isso que a Bíblia nos diz que nós somos provados, que Deus, ele refina o seu povo, assim como o ourive refina o ouro. Olha que coisa linda. Pedro disse para a igreja de Cristo: por que estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha vos acontecesse? Porque, na verdade, não temos que estranhar a provação. A provação, ela é normal na vida do crente. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está aqui nesta aula, é porque você ama o ministério do ensino bíblico. E se você ama o ministério do ensino, você sim vai passar por dificuldades e por provações. Mas entenda, essas provações não é para te matar. Estas provações é para te fazer crescer. Amém? Louvado seja Deus por isso. Então, meus queridos, com a graça de Deus, eu desenvolvi uma metodologia que pode fazer de você, eu vou repetir de novo, é muito importante que você saiba, o melhor professor ou professora de ensino bíblico que os seus alunos terão. E como que eu sei que isso é possível? Porque um dia eu já vivi muita dificuldade, mas também eu vivi essa transformação. Essa metodologia de ensino, eu olho para ela e eu não acredito que fui eu quem elaborou. E eu gosto de acreditar que não foi eu mesmo, porque foi Deus através de mim. Essa metodologia, ela é tão poderosa que se você puder acompanhar, me acompanhar em um intensivo, se nós marcarmos aqui agora um intensivo, ela é tão poderosa que ela pode fazer de você o melhor professor de ensino bíblico que os seus alunos terão em 60 dias. Sim, 60 dias. Quando eu iniciei a minha carreira na fé, com os meus 13 anos de idade, louvado seja Deus por isso, no meu ministério, quando eu já tinha 17 anos, com todos os obstáculos que eu já mencionei, eu não imaginava que eu pudesse um dia ser detentor de uma sabedoria como essa. Isso, sem dúvida alguma, é coisa de Deus. Ele ama, Deus, ele ama pegar os mais pequenos, os insignificantes, os esquecidos, isso para que o nome dele seja glorificado. Mas Deus escolheu coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. 1 aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 27 ao versículo 29.
Meus queridos irmãos, Deus sempre usava profetas, pela sua misericórdia, para falar comigo, para transmitir a mensagem de que eu alcançaria multidões, pregando a palavra do Senhor. Com certeza, para mim, isso era loucura, com certeza. Não me sentia capaz. Hoje vejo que isso é totalmente possível. E essa aula, com pessoas de toda parte do Brasil, é uma prova disso. E se hoje eu me sinto capaz, com certeza não. A diferença com a experiência que a gente vai alcançando ao longo dos anos. Com tudo que eu já passei, eu pude aprender a depender 100% dele. E eu sempre oro pedindo a Deus uma mensagem, coisas que eu faço até hoje, faço isso sempre, mantenho esse costume comigo. Então eu estava em oração, pedindo a Deus uma mensagem, uma palavra, e Deus, pela misericórdia dele, falou comigo. E Deus me disse para eu poder formalizar um esboço todas as vezes que ele me desse uma mensagem. Eu tive muitas dificuldades. Até esses dias eu tinha guardado os primeiros esboços que eu fiz. E misericórdia, eu não vou nem comentar. E com todas as dificuldades que eu passei, irmãos, para fazer esboço, obedecendo à voz do Senhor, eu aprendi um jeito de fazer esboço incrível, rápido, fácil e descomplicado. E, sinceramente, eu não imaginava que esse era o começo desse método que hoje tenho capacidade de te ensinar. E não somente os esboços, na verdade, toda a metodologia, ela foi feita dessa forma. Como vencer a ansiedade, o medo de falar em público, a timidez, como fazer o aluno se interessar pela aula que eu vou ministrar antes mesmo da aula começar, como usar a linguagem corporal para otimizar as aulas, como atrair a atenção do aluno durante toda a aula, mesmo com aqueles assuntos chatos. Na verdade, toda a metodologia foi assim. Algo que me revolta muito, irmãos, mas muito, até hoje, me revoltou e me revolta até hoje. São salas de aulas de escola bíblica e cultos de ensino bíblico cada vez mais vazios. Isso me revolta. Quando se fala de um evento na igreja, vai vir aquele cantor famoso, vai vir aquela cantora famosa, aquele pregador renomado. Ah, irmãos, a igreja lota. Algo que me revolta muito também é ver obreiros na igreja, cada vez mais despreparados para o ministério do ensino, para ministrar uma aula bíblica. Eu gosto de fazer uma pergunta por onde eu passo. Eu pergunto assim para os irmãos: por que Jesus teve que morrer na cruz para que os nossos pecados pudessem ser perdoados? Por que Deus não poderia simplesmente dizer assim: está perdoado? Talvez você aí que está me assistindo esteja pensando, mas essa é uma pergunta muito fácil, irmão David. Sim, eu concordo com você. Mas para nossa vergonha como cristãos, a maior parte, uma parte esmagadora das pessoas que eu pergunto, eles não sabem responder e quando respondem, respondem de forma errada. E pasmem, muitos e muitos obreiros com suas credenciais no bolso não sabem responder uma pergunta tão simples como essa, que diz respeito à base da fé cristã. Afinal, meus irmãos, o que essas pessoas estão fazendo no núcleo congregacional cristão? Em nome de um crescimento demográfico, um crescimento físico, muitos líderes de igrejas, eles atropelam os princípios de discipulado e preparação de obreiros, consagrando pessoas de qualquer maneira, para que se tenha um púlpito cheio, ou para abrir mais e mais congregações. E o pior de tudo, líderes que se dobram diante de birras de pessoas que, se não forem consagradas a algum cargo, saem da igreja e vão congregar em outra. Esses líderes usam disso como barganha para não perderem os seus membros. Isso é algo triste. Isso é algo revoltante. É uma vergonha para a igreja de Cristo.
Precisamos aprender com Jesus. Precisamos resgatar os princípios de Jesus Cristo, os valores. Nós temos uma concepção um pouco errada a respeito de mestre. Nós temos a ideia de que mestre é aquele que sabe de tudo. Mas, na verdade, o que diz respeito a uma pessoa ser mestre não é ela saber de tudo, mas é aquela pessoa que, mesmo que saiba pouco, ela tem a capacidade de ensinar. E essa nova geração, eles não se importam com o ensino bíblico autêntico, acham chato estudar a Bíblia, não participam das aulas nem dos cultos de ensino bíblico, e a grande maioria vão meio que obrigados pelos pais. Então, a grande pergunta é, para todos nós aqui hoje, nossas salas de aulas de escola bíblica dominical e cultos de ensino estão cada vez mais vazios, por culpa dos irmãos e irmãs das nossas igrejas, ou por culpa das nossas lideranças, que não preparam obreiros com competência para ensinar? E a outra grande pergunta que eu quero te fazer agora: o que eu e você estamos fazendo para mudar esta realidade? E o Espírito Santo, nesses últimos dias, estão procurando homens e mulheres de Deus revoltados com essa situação do ensino bíblico nas nossas igrejas. Quais são as 3 visões de um bom mestre? Eu quero que você entenda que eu não posso pegar essa metodologia e jogar ela para você. Eu preciso preparar o seu coração. Faz parte da metodologia também essa preparação, esse aquecimento, aquecer o coração do aluno. A visão, além do físico e do espiritual, ou seja, mas além disso, eu quero usar aqui com você uma analogia. E essa analogia, ela diz respeito à forma de pensar, à opinião e à perspectiva de futuro. A visão, de uma forma analógica, fazendo uma analogia, ela pode ser representada como uma forma de pensar, como uma opinião e até mesmo com a perspectiva de futuro. Eu quero ler aqui com você Romanos capítulo 12, versículo 2. Olha só o que diz. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Observa, é pela renovação da mente que nós podemos experimentar as coisas boas que Deus nos traz. Em Colossenses capítulo 3, do versículo 1 ao 3, olha só o que diz. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não nas que são da terra, porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Aqui nesse versículo, o apóstolo Paulo está falando a respeito do pensamento. Então, se você tiver o seu pensamento transformado com os padrões celestiais, você terá uma forma de pensar diferente, uma opinião diferente e uma perspectiva de futuro diferente. Olha só o que disse René Descartes, um grande filósofo que contribuiu muito. Ou seja, o existir, ele está condicionado à minha forma de pensar. Então, para que eu seja um excelente professor de ensino bíblico, eu preciso estar atento à minha maneira de pensar, à minha perspectiva de futuro, à opinião que eu tenho em relação a muita coisa. Primeiro, para que eu seja transformado e para que eu possa oferecer essa transformação para os meus alunos. Isso é muito importante. Então, sobre as 3 visões de um bom mestre, primeira visão, sentimento verdadeiro. Falando de sentimento verdadeiro, eu quero falar com você sobre a fé. O que tem a fé com sentimento? Você já vai entender. Nós definimos fé como crença, ponto de vista, sinônimo de acreditar.
Quando se fala fé, é isso que nós pensamos. Se tenho fé, é porque acredito, ou porque eu creio. Esse pensamento, ele é comum a todos nós. Você consegue perceber o quanto a fé pode ser facilmente confundida com um sentimento? Quando eu creio, quando eu acredito, eu preciso crer e acreditar mediante a um sentimento. Então, a fé, ela pode ser facilmente confundida com um sentimento. Agora, você consegue perceber como a fé, ela pode ser relativizada? O que é isso, irmão David? É quando a fé depende do ponto de vista. Se a fé é aquilo que eu acredito, ele está condicionado à minha opinião, aquilo que eu defini como certo. Você consegue perceber o quanto a fé pode ser confundida com o sentimento? Você consegue perceber o quanto ela pode ser relativizada? Veja só, se a fé for definida apenas pelo que eu acredito, logo a fé é definida pelo que eu penso, pela minha opinião, pelo meu ponto de vista, pela minha visão. É aí que mora o perigo. Vejamos a definição de fé de acordo com a etimologia. O que é etimologia? Etimologia é uma ferramenta, não chega a ser uma ciência, mas é uma ferramenta que estuda o original das palavras, o real significado delas e a evolução que essas palavras sofreram ao longo dos anos. Então, de acordo com a etimologia, a palavra fé tem origem no grego, pistia, que indica a noção de acreditar, e no latim, fides, que remete para uma atitude de fidelidade. No grego ainda se tem a visão de acreditar. No latim, ela já se arremete a um sentido também de fidelidade. Vejamos a definição de fé de acordo com a palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito da fé? Olha só. Em Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3, diz assim: Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. A primeira realidade que nós podemos tirar desse texto é o quê? Esse pequeno trecho que diz assim, ó: Pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Ou seja, testemunho tem a ver com prova, com veracidade, sobre uma situação, sobre alguém ou sobre um fato ocorrido. Quando alguém é acusado de um crime, essa pessoa ela tem a opção de, no julgamento, levar testemunhas, dizendo que eu não cometi esse crime. Então, a testemunha vai diante do tribunal oferecer o quê? Verdade nos fatos. Por quê? Que a fé foi a razão pelo qual os antigos, lembra, os antigos que estava dizendo ali no texto, é os pais da fé. Por que eles conseguiram manter um bom testemunho? Por causa da fé. De quem os antigos estavam dando testemunho? Deles mesmos e de Deus. Será que Deus precisa de uma testemunha para trazer verdade ao que ele é? Será que Deus precisa de alguém para defendê-lo em um tribunal? Para dar testemunho? Então, que testemunho é esse, irmão David? Se a fé condicionou essas pessoas a darem um testemunho, significa que a fé não é um simples sentimento. A fé, ela nos proporciona a nós nessa transformação do natural para o espiritual. Foi pela fé que houve a compreensão de que o visível só veio a existir pelas coisas que não são visíveis. Com isso, podemos compreender que há uma enorme diferença do que acreditamos com a fé que Deus nos propõe através do Evangelho de Jesus Cristo e da Palavra de Deus. A fé espiritual proposta por Deus a nós
vai além do simples fato de acreditar, no sentido de ponto de vista, mas a fé genuína é que nos dá condições de sermos aquilo que Deus quer que sejamos. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. Consegue perceber a diferença de como a fé é apresentada pela palavra de Deus? Olha só o que diz Tiago, capítulo 2, do 17 ao 26. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado? Quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras? Foi pelas obras que a fé se consumou e se cumpriu e operava junto, e se cumpriu a escritura, que diz: Abraão creu em Deus, e isto lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Assim, vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada? Quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem as obras é morta. O sentido de fé tem sido desvirtuado. Eu não estou falando dessa fé humana. A fé humana é uma credulidade, aquilo que eu acredito. É o meu ponto de vista. É aquilo que eu decidi. A fé que a Bíblia nos propõe não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus. Não quer dizer um sentimento, um ponto de vista, uma opinião. Quer dizer uma atitude, um compromisso com a verdade. Você consegue compreender como esse ensinamento tão simples que a Bíblia nos traz tem sido quase que extinto das nossas igrejas? Para nós sermos o melhor professor ou professora de ensino bíblico que os nossos alunos possam ter, nós precisamos voltar a estes princípios. Também é muito comum confundir o amor com um simples sentimento, sendo que, assim como a fé, o amor só é revelado quando é acompanhado de uma ação. Por exemplo, João capítulo 14, versículo 21. Olha só o que Jesus Cristo diz. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então, ou seja, aquele que ama a Deus não é só aquele que canta nos domingos, aleluia, hosanas, glória a Deus, não. Quem ama a Deus é aquele que obedece os seus mandamentos. Então, o amor aqui, ele não pode ser entendido, compreendido e pregado como um simples sentimento. Longe de ser apenas um sentimento, o amor que Deus nos propõe não é para ser apenas sentido, é para ser vivido, obedecido, praticado. Todas as vezes que a Bíblia menciona o amor, está em um contexto de ação, de entrega. O amor é paciente, é bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não se orgulha, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Você consegue enxergar comigo, aqui nesse trecho tão conhecido de 1 Coríntios capítulo 13, de que o amor sempre está ligado a uma ação, o amor sempre está ligado a uma situação de entrega,
O amor é atitude. O amor é compromisso com a verdade. Olha só o que diz aqui em João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ponto final? Não. Pelo fato dele ter amado o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Deus amou o mundo de tal maneira, Deus não disse assim, ei, mundo, eu te amo. Não. Pelo fato de Deus ter amado o mundo, Deus deu o seu Filho. Hoje, amor, na visão da nossa sociedade, que tem desvirtuado os valores e princípios do Evangelho, de que o amor, ele é expressado por um pai, que quando o seu filho de menor de idade pega um carro e bate, atropela alguém e é preso, ele vai lá e o solta e paga fiança. O que diz o sábio Salomão? Aquele que ama o seu filho não lhe esconde a vara. Queremos ser bons professores, precisamos ensinar estas verdades. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João, capítulo 4, versículo 8. Deus, ele é amor. Deus não se resume a um sentimento. O amor é a expressão mais pura da essência do Criador na sua criatura. E nessa jornada de fé, o amor é a prova de que estamos vivendo não um sentimento, mas o próprio Deus. Nós precisamos entender também um pouco melhor sobre a visão de ministério. O ministério não se confunde com o sentimento. Ninguém aqui, com certeza, um dia confundiu o ministério com o sentimento, né? Assim como o amor e a fé. Pois sabemos muito bem que ministério é uma missão, uma tarefa, que no caso da igreja é a missão que Jesus Cristo concedeu a cada um. Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo. Assim como o cérebro é responsável por predefinir as ações ao corpo, assim é Cristo e a igreja. Então, o ministério espiritual dado por Cristo à sua igreja é a extensão do próprio Cristo. A igreja é a extensão do próprio Cristo. Por que os discípulos, por volta de 60 anos depois de Cristo, foram chamados de cristãos? Porque cristão significa pequeno Cristo. Olha que coisa linda. Ser cristão é ser como Cristo é, aqui na terra. Então, foi para isso que Jesus Cristo nos chamou. E quem exerce o ministério na igreja, quem exerce o ministério do ensino, quando você está diante de uma sala de aula, ou diante de uma pessoa sequer, para ensinar a palavra, seria como se Cristo estivesse ali através de você. Olha que coisa linda! Aleluia! Glória a Deus! Olha só o que diz Efésios capítulo 4, versículo 11. Ele mesmo, Jesus Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com a mesma intensidade, que não podemos viver a fé e o amor, se estes não forem comprovados pelas nossas obras. Da mesma forma, não podemos viver uma vida de serviço a Deus sem a fé e sem o amor. A segunda visão que nós precisamos compreender melhor é o tempo. Por que o tempo, irmão David? O tempo, ele foi criado por Deus. Antes disso, simplesmente não existia. Quando Jesus diz em Apocalipse, presta atenção nisso, quando Jesus disse lá em Apocalipse que ele é o início, o meio e o fim, não está dizendo que esteja limitado a alguma circunstância temporal. Mas o que Jesus estava se referindo é que dentro desta perspectiva que temos de tempo, além do tempo só existir por ele, ele é superior. E Deus disse que haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos. O grego fala de dois tipos de tempo.
o tempo Cronos e o tempo Kairos. O tempo Cronos é o tempo medido, horas, dias, meses e anos. O tempo Cronos, ou tempo Kairos, perdão, o tempo Kairos, ele é o tempo oportuno. Eu gosto da ideia de que o tempo Kairos é o tempo de Deus para a minha vida, pois se ele criou o tempo medido, pode muito bem proporcionar o tempo certo para cada acontecimento em minha vida. A Bíblia diz para eu remir o tempo, então eu preciso ir e fazer. O outro perigo é aqueles que esperam Deus enquanto deviam estar agindo. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Muitas pessoas, ao lerem esse versículo, pensam o seguinte: não, se há um tempo para tudo, então eu vou esperar o tempo de Deus. Quando nós analisamos Eclesiastes capítulo 3, com essa compreensão de um tempo oportuno, nós precisamos entender uma verdade, que o tempo de Deus para a minha vida não é o mesmo tempo de Deus para a vida de outra pessoa. Quando você planta uma semente de abacate, ela demora vários anos. Quando você planta uma semente de milho, essa semente, em 3 meses, já está produzindo. O que isso significa? Esse é o tempo oportuno. Ou seja, eu não sei quando é que Deus vai me proporcionar ser o melhor professor de ensino bíblico que os meus alunos possam ter. Mas de uma coisa eu posso ter certeza, que se eu amo o ministério do ensino, é porque Deus me chamou para ele. E se Deus me chamou para ele, eu vou exercê-lo. Eu vou estudar, eu vou me capacitar para que em tempo oportuno, olha aí o tempo Kairos, Deus possa fazer de mim o melhor professor de ensino bíblico que os meus alunos possam ter. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. Olha aí a oportunidade que nós temos de colocar a nossa fé prática, não a fé crença, a fé prática em ação. Se dedicar ao ensino. Então, nós precisamos encontrar um equilíbrio. Eu preciso compreender que se eu sou aquela pessoa, se você é aquela pessoa que quer aproveitar o tempo e correr e fazer, entenda, tem que haver um equilíbrio. Mas também você não pode ser aquela pessoa que fica parada esperando Deus agir. Se eu sou uma sementinha de milho, o tempo oportuno de Deus para a minha vida, para o meu ministério, vai ser mais rápido. Mas se eu sou uma semente de abacate, significa que eu vou demorar mais a dar frutos. Mas não significa que eu não tenha que estar crescendo. A respeito da terceira visão, um bom mestre precisa saber e ensinar que agora o reino de qual fazemos parte é espiritual e é um reino de Deus. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Fazemos parte da construção desse reino como pedras vivas. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. E cada um é responsável por uma função nesse reino, que é o ministério, assim como já lemos. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Que quando Jesus vai falar dos mestres, Jesus não fala pastores, outros para pastores e outros para mestres. Isso tem um significado, que o ministério pastoral e o ministério de ensino, eles estão assim, ó, entrelaçados. Um bom pastor, ele precisa ser um bom mestre. E o bom mestre, ele já está exercendo uma parte da função do pastor. E o que o bom pastor faz? Conduz a águas tranquilas, a pastos verdejantes, refrigera a minha alma. Você consegue perceber que tanto pastos, que é alimento, tanto a água,
que mata a sede, que traz alívio ao calor. Você consegue perceber que a palavra de Deus é exemplificada por tudo isso? Então, o pastor, quando ele exerce bem o ministério do ensino, ele está conduzindo as ovelhas de Cristo através da palavra a pastos verdejantes, a águas tranquilas, refrigerando a minha alma. Essa é a função do mestre. Essa é a sua função. Devemos nos complementarmos e não dividirmos, porque é muito comum hoje cada um ficar puxando sardinha para o seu reino. Líderes espirituais chamados por Deus, dotados de dons incríveis, manifestos pelo Espírito Santo, mas estão cada um puxando sardinha para o seu reino. Aqui na minha igreja a gente acredita dessa forma, com tipos de fé diferentes. Que reino é esse que nós estamos vivendo? Jesus disse algo muito importante. Quando vocês forem um, o mundo crerão que o Pai me enviou. Estudamos até aqui. Ela faz parte, sim, da minha metodologia, que eu tive o prazer de compartilhar aqui com você. Amém? Mas, na verdade, não é tudo. Para nós estudarmos toda a metodologia, nós levaríamos alguns dias. Mas só de eu compartilhar isso aqui com você, esses princípios aqui da metodologia, na verdade, nós nem falamos tanto da metodologia em si, como você vencer a ansiedade, como você vencer o medo de falar em público, como você atrair a atenção do seu aluno. O tema, o versículo bíblico que faz tema desse ministério Construindo com a Verdade, está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10. Olha só o que diz. Quando o apóstolo Paulo dizia assim, eu, como sábio arquiteto, coloquei o fundamento. E compreenda, mestre não é aquele que sabe de tudo. Mestre é aquele que, mesmo pouco, sabe ensinar. E existe metodologia para isso. Então, quando nós estudamos aqui, esse momento que nós tivemos aqui, foi o fundamento. Mas agora eu quero te fazer um convite. Eu quero convidar você que tem o desejo de acelerar esse processo, mesmo que nós estamos em busca do tempo oportuno de Deus, mas você quer se preparar melhor. Eu tenho o prazer de anunciar para cada um de vocês que eu estou abrindo uma primeira turma em um curso Como se tornar o melhor professor de ensino bíblico que os seus alunos possam ter. Em 60 dias. Você quer? Você topa esse compromisso? E nós estaremos estudando sobre a minha metodologia. A metodologia David Rezende. Esse curso que eu estou abrindo turmas hoje, não vai ser um curso que eu vou vender para 1000 pessoas, nem para 100. Eu só vou aceitar para esse curso apenas 30 pessoas. Por quê, irmão David? Eu vou te explicar. Esse curso, ele vai ser online e ao vivo, dividido em 3 módulos. Serão 3 módulos onde eu vou te ensinar toda a minha metodologia. Tudo que eu adquiri com a minha experiência de campo ao longo desses 10 anos de ministério, ministrando a palavra de Deus, em cultos de ensino, preparando obreiros, preparando pessoas, discípulos, novos convertidos para descerem as águas no discipulado, e também escolas bíblicas dominicais, como professor e também como superintendente. Irmão David, por que você não vai abrir essa turma para mais de 30 pessoas? Porque essa é a minha primeira turma. Essa vai ser o meu xodozinho. Eu quero acompanhar as pessoas que entrarem nessa primeira turma de perto. Eu quero dar uma atenção exclusiva. Se houver a necessidade de ter algum ajuste durante a caminhada, eu posso estar ajustando. Eu vou estar criando um grupo no YouTube privado. As pessoas que vão assistir às aulas lá
serão pessoas que eu vou mandar o link. Então, eu vou ministrando o curso, na verdade, eu já abri na plataforma do Hotmart, já tem lá todo o conteúdo em PDF para você ver. Lá também já tem a primeira aula de boas-vindas, eu te recebendo no curso, mas nós estaremos acompanhando o curso pelo YouTube em um grupo privado. Você vai receber no seu e-mail ou no grupo do WhatsApp que nós estaremos abrindo na comunidade Construindo com a Verdade, apenas 30 pessoas. Este curso te ensina a ser o melhor professor de ensino bíblico que os seus alunos terão, mesmo que você tenha pouco conhecimento bíblico, mesmo que não tenha ministrado uma única aula, mesmo sem saber montar um esboço, mesmo não tendo uma boa memória, mesmo do absoluto zero, e tudo isso em 60 dias. Então, eu vou te apresentar aqui agora os 3 módulos que nós estaremos ministrando nesse curso. O primeiro módulo, eu nomeei esse módulo como Afiando o Machado. Essa aula que eu ministrei para você já é uma forma de afiar o machado. Quem conhece aqui a analogia de afiar o machado? Quem já ouviu essa história? 2 lenhadores, um jovem e um bem mais velho, bem mais experiente. E o jovem fez um desafio para o lenhador mais velho e disse assim para ele: vamos fazer um desafio de quem é o melhor lenhador. E o jovem caiu para dentro, com toda a força bruta, com toda a juventude do seu corpo, ele estava ali, trabalhando ali, incansavelmente. E ele pensou, essa disputa está no papo, porque ele olhava em períodos de tempo o lenhador mais velho sentado, mas depois, no final do dia, pasmem, o lenhador mais velho ganhou a disputa. Aí o lenhador mais novo chegou nele e disse, como que o senhor ganhou se o senhor estava sentado? Ele disse, não, eu estava sentado, recuperando o fôlego, mas eu também estava afiando o meu machado. Então, esta aula que nós tivemos aqui hoje, ela faz parte dessa metodologia de afiar o machado. É a primeira semana, serão 3 aulas na primeira semana. A primeira aula com o título Sem o Espírito Não Dá, quebrando os obstáculos e os princípios de um mestre. Antes de entrar na metodologia David Rezende, esse módulo irá te preparar psicologicamente, espiritualmente, te mostrar o quão importante é o ministério do ensino na igreja e o quanto você é privilegiado de fazer parte desse ministério. É muito importante que antes de iniciar qualquer projeto que seja, e aqui já vai a orientação. Cada aula que você preparar será um projeto, onde você vai apresentar para o seu aluno uma transformação dentro daquele ensino. Você vai vender aquela transformação para o seu aluno. E a palavra de Deus será o veículo, será a força que irá gerar essa transformação. Mas lembre, é muito importante, antes de iniciar qualquer projeto que seja, que a gente, que você aprenda a mentalizar todo o processo, como uma forma de projetar-se. Deus ama aqueles que sabem onde estão, mesmo que seja uma situação ruim. Deus ama aqueles que sabem onde estão, que reconhecem a sua realidade, mas que também sabem onde quer chegar. Quem lembra de Gideão? Senhor, nós estamos aqui vivendo uma situação de miséria, mas não foi isso que o Senhor preparou para nós. Ou seja, ele sabia onde estava, mas ele também sabia onde queria chegar. Nesse primeiro módulo, você também vai aprender a como se opor e enfrentar os obstáculos que surgem na jornada de um mestre comprometido com os princípios do Evangelho. Irmão David, surgem muitos obstáculos? Muitos. E nós iremos aprender isso no primeiro módulo. Ao finalizar esse módulo, você verá que é totalmente capaz de exercer esse ministério, você vai se sentir totalmente capaz e de exercer esse ministério com excelência. Você já vai perceber que os gigantes que te amedrontavam, quais são? A ansiedade, o medo de falar em público, a timidez, quais são os seus gigantes? Aqui, você já vai perceber que esses gigantes já não vão ser tão grandes assim, não. E também que os obstáculos que você enfrenta, na maioria das vezes,
são os mesmos que os grandes mestres e pregadores da atualidade enfrentam. Com isso, você se sentirá mais confiante e decidido a cumprir com esse chamado tão especial para a sua vida. O segundo módulo será na segunda semana, também serão 3 aulas. A primeira aula é uma pergunta, ó. A primeira impressão é a que fica? Porque se você vai ministrar a sua aula para a sua primeira turma, ou pela primeira vez, você precisa entender, a primeira impressão é a que fica, nós iremos falar sobre isso. Na aula 2, nós vamos falar sobre a linguagem corporal. Essa aula é incrível. A aula 3, a arte do silêncio e os gatilhos mentais. Essa aula também aqui é extraordinária. Sobre o módulo 2, agora, já confiante, mais preparado pelo módulo 1, aqui nesse módulo você vai aprender a metodologia de ensinar em silêncio. Como que é isso, irmão David? Nós estamos tão acostumados nas nossas igrejas de ver pregadores ou professores de escola bíblica iniciando a aula já falando até esgotar o tempo. E nesse módulo eu vou te ensinar o segredo, como valorizar cada palavra que sair da sua boca. Você vai aprender também a como usar o silêncio para aumentar a sua autoridade, principalmente diante de perguntas difíceis. Aqui também você vai aprender a como usar a linguagem não verbal, ou seja, a linguagem corporal. Você vai ficar perplexo de como podemos influenciar o aprendizado com gestos simples. Sim, é incrível essa metodologia. Com certeza, os seus alunos enxergarão você como quem tem autoridade, alguém que sabe do que está falando. Perceberão que você está ali de uma forma íntegra, mas não para tampar buraco ou para cumprir tabela. Mas eles verão alguém que nasceu para fazer isso. Você vai finalizar as suas aulas de cabeça erguida, com a sensação de missão cumprida, com o sabor de missão cumprida. Entenda que o Espírito de Deus faz de você um guerreiro e uma guerreira. E guerreiros, eles abominam a derrota. Esse módulo 3, ele é o cerne da minha metodologia. O módulo 1, nós afiamos o machado. O módulo 2, nós já partimos para a batalha. Mas o módulo 3, ele é o módulo decisivo dessa jornada. Será na terceira semana com 4 aulas. Na verdade, serão 2 semanas. A primeira aula, na primeira semana, como potencializar o poder da memorização. Na aula 2, como afiar o machado em cada aula. Como você vai aprender essa técnica, essa metodologia de afiar o machado, e como você vai usar isso em cada aula. Fazer com que o seu aluno já chegue na sala de aula ávido para ouvir o que você vai ensinar. Na aula de número 3, nós iremos estudar como elaborar um esboço do zero. E a aula 4 será a oficina mão na massa. Aqui nós iremos colocar na prática tudo o que nós aprendemos. Na segunda semana, nós iremos, que já será a 4ª semana com 4 aulas. Lembra, a promessa do curso, a promessa dessa metodologia, desse intensivo, é 60 dias. Então, aqui nós precisamos pegar firme, sem brincadeira. Serão 4 semanas puxado, de muitas aulas, de bastante conteúdo, mas que eu vou te ensinar de uma forma simples e fácil. Toda a metodologia que eu gastei anos para poder desenvolver. E Deus me deu o privilégio de poder transmitir ela a você. A aula de número 5, na segunda semana do módulo 3, nós iremos estudar como preparar e ministrar a primeira aula. Eu presumo que a maioria aqui não ministram aulas. Mas se você já ministra a aula, agora você percebe o porquê que é importante eu ministrar a aula ao vivo e manter o curso ao vivo, porque se for preciso eu mudar um pouco a metodologia, eu posso, a forma ali de expressão, eu posso estar fazendo isso, esses ajustes ao longo da jornada,
para que você seja edificado de uma forma extraordinária. Então, como preparar e ministrar a sua primeira aula? A gente vai aprender. Na aula de número 6, você vai aprender o poder da comunicação. A comunicação é uma ciência e ela precisa ser estudada e praticada. E o bom mestre, ele precisa saber o poder da comunicação, precisa dominar a comunicação. A aula de número 7, nós vamos estudar o poder da perseverança. E na aula de número 8, nós teremos de novo o mão na massa. E de acordo com o que nós fomos gravando o nosso curso, eu vou ministrando o curso para vocês e já vou gravando, aproveitando o tempo. Lembra? Preciso remir o tempo. Então, eu pego o primeiro módulo, trabalho ele, edito os vídeos, bonitinho, coloco lá na plataforma da Hotmart, que você já vai ter o login, onde você vai colocar o seu e-mail, a sua senha, e já vai ter acesso a todo o conteúdo. Você já vai ter na plataforma da Hotmart o acesso ao curso com o seu login, que é o seu e-mail, a sua senha, que você vai estar acessando todo o conteúdo. Nesse módulo, eu vou te revelar todo o meu segredo, a minha metodologia, formalizada com base nas minhas experiências de campo, com mais de 10 anos de sala de aula, de escola bíblica e cultos de ensino, como professor, como superintendente. Aqui nesse módulo, eu vou te revelar o meu segredo de como memorizar os versículos bíblicos e esboços. Por exemplo, você não precisa levar o esboço para a aula com aquele tanto de folhas. Você simplesmente vai levar um esboço tranquilo, calmo, decidido, e com aquele esboço, palavras-chave que vão lembrar você todo o conteúdo daquele pedaço ali que compõe o estudo. Então, quando você dividir ali os estudos, que seja na revistinha proposta pela, por exemplo, pela CPAD ou pela Betel, aqui na nossa igreja a gente usa a CPAD. Então, mesmo que você tenha um material ali pronto, ou que você mesmo vai ser preparado, ensinado nesta metodologia, a formar o seu próprio conteúdo. Você não precisa levar aquele livro para a aula. Você vai levar um papel, como esse aqui, ó. Você vai levar um papel com palavras-chave que vão lembrar você. Para isso, você precisa memorizar todo o conteúdo. Tem metodologia para isso, irmão David? Tem. Além de fazer o esboço, memorizar o esboço. Eu vou te ensinar como você aquecer os seus alunos antes mesmo da aula começar, como atrair a atenção dos seus alunos durante a aula. Eu vou te ensinar como montar um esboço rápido, prático, algo que eu levei, isso, irmãos, eu levei mais de 2 anos para poder aprender a montar esboço, mas a maneira que eu aprendi, eu vou te ensinar e você vai ver o tanto que é rápido, fácil e prático. E como se isso tudo não bastasse, eu vou estar ali do seu lado, passo a passo, acompanhando o seu desenvolvimento. Isso porque durante esse módulo, durante o módulo 3, eu vou abrir um espaço para consultorias particulares. Isso me dará condições de te ajudar melhor a focar suas energias naquilo que realmente te impede. Eu vou ser o seu companheiro de batalha. Eu vou à guerra com você, enfrentar os seus gigantes, os gigantes que te dão medo. Você não estará mais sozinho nessa peleja. Eu vou estar contigo. E com a graça de Deus nós iremos vencer. Deus, ele me fez uma ferramenta. Ele me deu uma ferramenta poderosa. Para quê, irmão David? Para que eu possa usar essa ferramenta com o auxílio do Espírito Santo para fazer de você o melhor professor ou a melhor professora de ensino bíblico que os seus alunos terão, e tudo isso em 60 dias. Eu vou estar ensinando para você a metodologia. Mas, com a minha experiência, eu percebo que uma pessoa que ele nunca deu uma aula, ele vai ter algumas dificuldades. E são essas dificuldades que eu quero ajudar você a vencer quanto ao conteúdo. Então, eu preparei para você 2 bônus. Isso aqui é bônus, de graça. Você não vai pagar por isso, não.
O primeiro bônus, esse bônus, ele vai te preparar para a peleja. O primeiro bônus, ele é uma aula completa de interpretação bíblica. E o segundo bônus é uma aula completa sobre doutrina bíblica. Quando eu iniciei a dar aulas na escola bíblica, eu não tive nenhuma instrução, nenhuma base, nenhuma sequer, nada. E hoje eu percebo a necessidade de formar novos professores e professoras, com uma base essencial para essa missão. Esse módulo de bônus, ele será indispensável para que você exerça o ministério com autoridade. Se caso você ainda não é um professor, você precisa muito entender isso, esse bônus. E caso você já seja, você pode ser, sim, complementado com este estudo bíblico. Nós precisamos entender e interpretar a Bíblia, e nós precisamos entender a respeito de doutrina. O que é doutrina para a igreja, ou o que é recomendação? Ou seja, aquilo que é mandamento para a igreja, ou é apenas uma recomendação de Deus para o seu povo. Com certeza, todos nós que estamos aqui nessa aula, nós já sabemos o que é a doutrina da igreja. Porque quem de nós aqui já não ouviu o pastor ou o professor de escola bíblica ensinando? Mas eu te pergunto, se for para você pegar uma dessas doutrinas, você teria condições de provar dentro da Bíblia? Por exemplo, a Santa Ceia do Senhor, ela é um mandamento para a igreja ou ela é uma recomendação? Ah, irmão David, ela é um mandamento, sim. Como que eu provo isso dentro da Bíblia? É aí que eu vou estar te ensinando. E, por exemplo, sobre a questão das mulheres usarem o véu nos cultos. Isso é um mandamento para a igreja ou não? Isso foi uma recomendação para a igreja ou não? É algo que precisa ser observado e praticado ainda hoje ou não? Eu vou te mostrar como você pode compreender e definir isso como doutrina, como uma recomendação, se nós precisamos praticar isso ainda ou não. Com esse bônus, você terá condições também de compreender e poder explicar possíveis contradições bíblicas. Por que eu digo possíveis? Porque eu vou te dar um exemplo. Lá em Números, me perdoa, capítulo 23, versículo 19, lá diz assim que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Como que nós vamos explicar esse versículo quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 6, que diz que Deus se arrependeu de ter feito a humanidade? Aqui nesse bônus, eu vou te preparar para possíveis embates como esse, para que você não fique envergonhado diante da sua sala de aula, diante dos seus alunos. Você precisa entender como explicar isso. Possíveis contradições, por exemplo, como nos evangelhos, quando fala a respeito do cego de Jericó. No livro de Mateus, diz que eram 2 cegos. Nos outros evangelhos, diz que é apenas um. Enquanto no evangelho está dizendo que Jesus estava saindo de Jericó, no outro evangelho já diz que ele estava chegando perto de Jericó. Como explicar essas possíveis contradições? Esse bônus, eu vou estar preparando você para isso. Você também vai poder fazer parte da comunidade Construindo com a Verdade. Como é essa comunidade, irmão David? Nós teremos 2 grupos. Nós teremos o grupo no WhatsApp e teremos um grupo no Telegram. O grupo no WhatsApp será o grupo para interação, para a gente se cumprimentar, para a gente se conhecer, para a gente se interagir, compartilhar mensagens motivacionais, versículos bíblicos, trocar aquela ideia, poder mandar aquela mensagem de motivação durante o dia, vai ser para isso. Agora, o grupo no Telegram, ele vai ser apenas para uso do curso. Quando eu for passar uma tarefa, quando eu for passar uma instrução, vai ser ali. Quando você for compartilhar com o grupo e também comigo as suas tarefas, as suas dúvidas, as suas perguntas, vai ser ali no Telegram. Você poderá ter tudo isso por apenas. Tarará! Será que tem preço, meu querido irmão, você entrar o ano de 2023 exercendo o tão sonhado ministério do ensino? Te garanto que isso não tem preço que pague.
Mas fique tranquilo. Eu não quero cobrar um preço exorbitante de você e nem vou. Ele vai custar para você apenas R$ 197. Apenas isso. E se você tiver um cartão de crédito, se você não quiser comprar à vista, não tem condição de comprar à vista agora. Você vai poder parcelar esse valor em 12 vezes. 66 centavos por dia. Irmão, 66 centavos por dia é um pão. Mas eu quero que você entenda. Esse valor não será esse para sempre, não. É apenas para essa primeira turma. E isso também, meus irmãos, vai me ajudar. Porque para eu poder chegar até você hoje, eu tive muito custo. Custo com ferramentas que eu preciso comprar. Eu era uma pessoa totalmente leiga com o digital, eu precisei aprender muito, comprei um curso caro para isso. Eu investi muito para estar aqui. E para eu continuar, eu preciso de recurso financeiro para esse ministério continuar. Mas mesmo que poderia valer mais, eu não quero te cobrar um valor exorbitante. Eu acredito tanto nessa metodologia. Eu não sei se você sabe, mas quando você compra algo pela internet, você tem um prazo de 7 dias, por lei, para pedir o dinheiro de volta. Não, eu não tive satisfeito. Eu não vou te dar 7 dias. Eu vou te dar 30 dias. 30 dias. Lembra, primeira semana nós já concluímos o módulo 1. Na segunda semana nós concluímos o módulo 2. Na terceira e quarta semana nós já concluímos o módulo 4 com toda a metodologia. Se nós formos assim, se você for fiel às aulas, dentro de 30 dias você já vai ver todo o conteúdo. Na quinta semana nós já estaremos no bônus. Então, se você lá no terceiro módulo não gostou da metodologia, não, irmão David, eu acho que está muito fraco, eu devolvo o seu dinheiro. Na verdade, não é nem eu. Porque você não vai pagar para mim, você vai pagar para a Hotmart. E a Hotmart, ela segura o dinheiro por 30 dias. Mas eu ainda quero fazer aqui um desafio para os comprometidos. Você, que ficar comigo até o final da metodologia. Você consumiu toda a metodologia comigo. Você pelejou ali. Tudo que eu propus, você fez. Em 60 dias, se você ainda não tiver experimentado a transformação de ser o melhor professor de ensino bíblico que os seus alunos podem ter, você vai me ligar, você vai me mandar uma mensagem, você vai ter contato direto comigo. Então, eu vou fazer uma consultoria particular com você. E ali, se você concordar, nós iremos traçar um novo plano, um objetivo, para que você continue e alcance a transformação. Por quê? O meu maior interesse é que você se torne o melhor professor de ensino bíblico que os seus alunos podem ter. E eu quero que você seja um exemplo de que essa metodologia funciona. E eu sei que funciona, porque funcionou comigo. Eu sei que vai funcionar com você. Mas se mesmo assim você fez tudo que o irmão David pediu, em 60 dias, nós fizemos ali a reunião, traçamos um novo plano, um plano de ação, e você ainda não conseguiu, você vai ter todo o seu dinheiro de volta. Nesse ponto, eu já terei recebido da Hotmart. Mas não vai ter problema. É só você mandar o seu Pix, que eu mando o dinheiro para você que você investiu, o valor do curso integral que você investiu, e eu ainda vou tirar do meu bolso R$ 500 para você, por você ter perdido o seu tempo comigo. Então, esta, meu amigo e minha amiga, é a proposta. Topa ou não topa? E agora você tem duas opções. Ou você finge que nem ouviu isso e continua vivendo a sua vida, você vai poder continuar consumindo os meus conteúdos lá de forma gratuita, no Facebook, no Instagram, no YouTube, até no TikTok eu posto conteúdo. Você vai poder me acompanhar por lá. Ou você pode tomar uma decisão, entrar comigo nesse intensivo e juntos, nós alcançarmos esse propósito. Fiquem na paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos. Graças a Deus. Muito obrigado por ficarem até aqui.
E, de novo, um beijo no seu coração. Amém? Fiquem na paz do Senhor.